Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, que alegria, estamos aqui na nossa 7ª semana de oração, 43º dia de oração, última semana. Aí o coração da gente já começa a sentir, não é verdade? Já vai dando aquele sentimento de caminhada, de perseverança, de não desistir no meio do caminho. E que gostoso passarmos este tempo junto, que gostoso passarmos este tempo junto com Cristo, dia a dia, caminhando junto com Ele, nos sentando aos pés dele, ouvindo a sua voz, ouvindo suas palavras, sentindo o bom perfume de Cristo sobre nossas vidas, aprendendo com o seu exemplo, sendo discipulados na palavra do Senhor. Que tempo extraordinário, precioso e maravilhoso, porque neste tempo tão agitado, não é? Parece que se torna um pouquinho difícil para as pessoas se aquietarem um pouquinho para serem discipuladas por Cristo e entenderem o que é ser um discípulo de Cristo, caminhar nas suas pegadas, ouvir a sua voz, ensinar como Cristo ensinava, dar o bom exemplo como Cristo dava, sermos verdadeiramente suas testemunhas e testemunhas de Cristo vivo, do nosso Senhor maravilhoso, da sua obra maravilhosa, trazendo a luz do Senhor que resplandece sobre as trevas, a luz do Senhor que revela a sua obra, a sua criação maravilhosa. E nessa 7ª semana de oração, nós estamos orando para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos, plantando e colhendo bons frutos, segundo a vontade de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Isso é o que Cristo anuncia o tempo todo, é chegado o reino dos céus. E chegado o reino dos céus, nós temos uma semeadura de boas sementes que frutificam em bons frutos, que abençoam todas as pessoas. Que a glória do Senhor resplandeça, o Senhor Jesus, o nosso sol da justiça, brilhe maravilhosamente, levando para longe qualquer sombra de dúvida das trevas, que as trevas geram, ambientes de confusão, de contenda, de discórdia. Que brilhe a luz do Senhor, que brilhe a luz do Senhor, o nosso sol da justiça, e que a restauração ela chegue, que a restauração do júbilo, da alegria, da celebração, da comunhão, da unidade cheguem sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Hoje, rapidamente, só resgatando, cada semana colocamos um propósito de oração. Nós começamos lá na primeira semana, falando a respeito de sermos pãozinhos sem fermento. Nós falamos depois a respeito do Senhor que cura nossas almas. Ani Yavé Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que transforma águas amargas em fonte de bênçãos, de águas vivas. Falamos a respeito de Cristo, que veio para libertar o cativo. Falamos sobre a família, sobre a unidade. Visitamos várias casas juntos com o Senhor Jesus, caminhando em cada lar, vendo cada circunstância, escutando os ecos e os sons de Cristo que permeiam toda a eternidade, alcançam o nosso tempo, transcendem o tempo e o espaço geográfico. Nós falamos a respeito de recebermos força e sabedoria do alto para vencermos os desafios do nosso cotidiano, caminhando cada dia junto com Cristo. Nós falamos sobre a unidade, nós falamos sobre a comunhão, nós nos sentamos com Cristo no Sermão do Monte, sentindo ali aquela brisa maravilhosa, ouvindo suas palavras, aprendendo de Cristo.
Aprendemos que para ser discípulo, nós precisamos ouvir o nosso mestre, nos aquietarmos, não ficarmos disparando para todos os lados, mas nos aquietarmos, porque Deus tem falado e fala maravilhosamente o tempo todo. Muitas vezes nós é que não ouvimos, porque estamos tão agitados com tantas coisas que não percebemos a voz do Senhor falando conosco. Então nós aprendemos a nos sentar aos pés de Cristo, que tinha algo tão importante que ele parou tudo o que ele estava fazendo e sentou-se, porque ele ia ensinar. Sabe, isso quebra, gente, a soberba, quebra o orgulho. Nenhum de nós já sabe tudo ou sabe tanto que não precise se sentar para ouvir e para aprender. E percorremos então esta linda caminhada e chegando agora na nossa última semana de oração, que a gente receba do Senhor muita sabedoria, muito discernimento, porque quando nós passamos esta caminhada de Páscoa até Pentecostes e oramos e colocamos em oração, resgatando a caminhada de Cristo, depois que ele ressuscitou e permaneceu 40 dias ali junto com os discípulos, esteve caminhando com eles, continuou a ensiná-los. Eles presenciaram sua ascensão aos céus no 40º dia, e ali ele foi então coberto pelas nuvens, e os anjos do Senhor vieram e disseram: varões galileus, porque olham para o alto, esse Jesus que viram subir, da mesma forma, ele voltará. E nós celebramos, né, o dia 40 de oração. Eu falo que é um tempo que eu fico igual a alegria de uma criança olhando para o céu, sabendo da obra maravilhosa do Senhor e contemplando cada momento, cada instante, contemplando a obra da criação diariamente, contemplando, agradecendo. Falamos sobre gratidão, falamos sobre mansidão, falamos sobre humildade, falamos sobre sermos pacificadores. Então, este percurso, esta caminhada, caminharmos com Cristo esse tempo, é sermos trabalhados no nosso caráter, sermos trabalhados na nossa identidade com Cristo, nos reconhecermos nele, sermos vistos nos seus olhos, e que agora, com tudo isso que o Senhor falou conosco em todo este tempo, a gente receba do Senhor essa força, essa sabedoria que vem do trono da graça dele, para que a gente semeie essas boas sementes, para que elas venham a frutificar bons frutos do reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos ler alguns versículos, e só para lembrar, este período também foi o período em que o povo de Israel, depois que foi liberto, né? Que foi liberto do seu cativeiro, foi o tempo que eles levaram até o Sinai, e lá Moisés recebeu a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é celebrada em Pentecostes. Daquele tempo até os dias de Jesus, se celebrava Pentecoste todos os anos, como um momento de agradecer a Deus pela colheita, de agradecer a Deus pela boa semeadura que havia sido feita e da boa colheita que o Senhor havia os abençoado. Então havia a celebração. As pessoas iam para Jerusalém em Pentecostes para celebrar e agradecer a Deus pela palavra, o alimento espiritual, agradecer a Deus pelo pão físico, o alimento físico de cada dia, uma festa de celebração, de gratidão ao Senhor. E aí, em Atos 2, nós vemos nesta festa que havia sido celebrado já por tantos e tantos e tantos anos, da época de Moisés até a época de Cristo. E nós vemos ali, então, também agora a celebração da vinda do Espírito Santo, vivificando a palavra, vivificando os corações, vivificando, trazendo restauração, trazendo transformação
trazendo júbilo, trazendo alegria. E pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor recebem do Senhor uma semente muito preciosa para frutificar do Espírito. Quem tem o Espírito, a sua vida, ela é reconhecida por frutificar do Espírito. Amor, paz, bondade, mansidão, generosidade, fé, alegria, domínio próprio, autocontrole. A gente frutifica do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é vivo em nós. Vamos ler alguns versículos deste dia que o Senhor Jesus nos ensinou, porque enquanto Ele estava aqui, Ele praticou a boa semeadura. Tanto que em Mateus 6,10, Ele nos diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando Cristo nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele nos ensina que uma parte da oração é uma semeadura de estabelecer o reino dos céus na terra, com sua boa semente, com sua boa colheita. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é a presença do Espírito Santo. O reino de Deus é quebrar todos os grilhões e ataduras das trevas, para que as pessoas livres sejam abençoadas pelo Senhor, tenham a vida restaurada e uma vida de alegria e uma vida de bondade e uma vida de comunhão. Também em Mateus 7 nós podemos ler, olha que importante nós praticarmos a boa semeadura dos céus, escolhermos plantar do Espírito, porque aquele que planta do Espírito colhe do Espírito. A árvore boa produz frutos bons. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Queridos, nós temos todo este percurso de caminhada de oração, que possamos ser reconhecidos por bons frutos, por fruto do Espírito Santo na nossa vida. Se a gente tem dado um fruto ruim, as pessoas têm olhado para a árvorezinha que somos nós, e elas vão dizer assim, esta árvore não tem Cristo, esta árvore nem se parece com Ele, porque o frutinho que está ali não condiz com a pessoa de Cristo, não condiz com a sementinha do reino dos céus. Mateus 13 fala assim: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Que a gente tenha nesta semana de oração aberto aqui o nosso coração, a nossa mente, que a gente peça ao Senhor, Senhor, nos ensina a semear boas sementes para termos uma boa colheita no Senhor, que a nossa celebração de Pentecostes seja de uma colheita espiritual maravilhosa no Senhor. Êxodo nos fala, inclusive quando o Senhor ensinou sobre a festa de Pentecostes, a festa dos 50 dias, a festa de Shavuot, festa das semanas. Êxodo 23, celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Que esta semana também nos traga uma reflexão muito importante. O que nós temos semeado? Porque nós já conversamos sobre isso. O que a gente colhe é o que a gente semeou lá atrás. Mas o que a gente vai colher no futuro é o que nós estamos semeando agora. Algumas coisas crescem e frutificam mais rápido, outras demoram mais para frutificar. Eu já até citei o exemplo do pezinho de jabuticaba aqui de casa, que levou 10 anos para frutificar. Porque daí ele tem um tempo de aprofundar suas raízes,
um tempo de crescer, um tempo de se fortalecer, para depois frutificar. Nossa vida também é assim. Algumas boas sementes que nós plantamos, nós já colhemos os resultados hoje. De graça, de bondade, de misericórdia. Algumas boas sementes que nós plantamos, o resultado ele não vem tão rápido, porque são sementes em que as árvores têm raízes mais profundas e elas precisam se fortalecer para depois frutificarem. E frutificar, meu querido, é sinal de amadurecimento. Ela precisa chegar no tempo do amadurecimento dela para dar seus frutos. Da mesma forma nós, quando nós passamos esses dias de oração e de verdade entregamos o nosso coração, porque quando nós passamos esses dias de oração, a gente tem que se dispor a sentar aos pés de Cristo, a ouvir, a orar, a buscar. Isso nos traz maturidade espiritual. E nós vamos frutificar quando a maturidade espiritual chegar às nossas vidas. Algumas às vezes têm muita pressa, porque as coisas são muito agitadas hoje, né? O dia de hoje parece que as coisas são muito rápidas, é muito acelerado, mas o Senhor nos permite aprendermos a nos sentarmos, a ter quietude, a descansarmos nele, a encontrarmos este tempo de aperfeiçoamento, de sermos aperfeiçoados no nosso caráter, aperfeiçoados nos nossos pensamentos, na nossa alma, e chegamos a uma maturidade espiritual. Isso requer paciência, que a gente tenha, né? Tá lá frutinho do Espírito sobre nós, paciência. Não adianta querer tudo rápido. O reino de Deus não tem atalho, não tem atalho. Ele tem um percurso certo. O Senhor Jesus trouxe o reino dos céus à terra. O Senhor Jesus, ele em alguns momentos estava curando, em alguns momentos ele estava mandando embora espíritos malignos que estavam acometendo pessoas. Ele tinha o tempo e o discernimento de atravessar uma tempestade junto com os discípulos para buscar uma vida para o Senhor. Em outro momento ele estava sentado no gramado fazendo uma grande ceia lá com mais de 5.000 pessoas. Discernimento de tempo, discernimento dos céus, discernimento do reino de Deus, maturidade espiritual, tranquilidade, para reconhecermos o que de verdade é essência e não é só aparência. E é muito bom quando isso acontece com a nossa vida na maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela nos traz o discernimento de coisas que são supérfluas, de coisas que são apenas um fermentinho que incha, né, para deixar mais bonito e mais aparente, mas que no fundo depois vai murchar, vai perder todas aquelas características e vai levar do nada para o lugar nenhum. As coisas espirituais, o mundo espiritual, nossa vida espiritual, ela requer entrega, maturidade, ela requer tempo junto com o Senhor, tempo de oração, tempo de palavra, quietude, busca. Semear boas sementes para termos uma colheita abençoada no Senhor, onde Cristo, o nosso sol da justiça, resplandece a glória de Deus. E queria deixar o versículo de Ezequiel 36 para irmos meditando durante esta semana. Quando o Senhor diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E João 14, 26.
quando o Senhor Jesus diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, em Ezequiel 36, o Senhor diz: porei dentro de vocês o meu Espírito. Em João 14, o Senhor Jesus diz: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, nós chegarmos até Pentecostes, nesta caminhada com Cristo, chegarmos a esta celebração de Shavuot, é a gente ter sobre a nossa vida, né? Nós clamarmos ao Senhor que ela seja cheia do Espírito Santo, porque é Ele que nos revela cada vez mais a pessoa de Cristo sendo gerada em nós. O Espírito Santo nos revela cada vez mais a pessoa de Cristo sendo gerada em nós. Que a gente ore para que Cristo seja gerado em